Graça e paz, irmãos e irmãs. O nosso texto de hoje é Romanos 13, de 1 a 7, e estamos refletindo sobre o Evangelho da Redenção. Nesse texto, Paulo trata da relação dos cristãos com as autoridades governamentais ou políticas. Logo, vamos refletir sobre política, com P maiúsculo, não política com P minúsculo. Esta reflexão é oportuna, necessária e importante por pelo menos 3 razões. Primeira, nós vivemos em uma sociedade calcificada politicamente. Segunda, essa calcificação afeta a nossa vida e as nossas relações amplas. E terceiro, em meio a tudo isso, precisamos de maturidade política. Assim, vamos ler o texto, compreendê-lo e aplicá-lo à nossa realidade. Considerando tudo isso, eu gostaria de propor que Deus deseja que desenvolvamos a maturidade política. Para tal, precisamos ganhar 3 discernimentos. O primeiro discernimento é da origem das autoridades, do verso 1 ao verso 2. Partindo do pressuposto da existência de uma ordem estabelecida por Deus, Paulo diz o seguinte: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Verso 1. Assim sendo, de acordo com o apóstolo, quem se sujeita às autoridades se sujeita a Deus. E quem se rebela contra as autoridades se rebela contra Deus. A palavra grega traduzida por sujeitar-se é hipotasso, que significa colocar-se debaixo de. Essa palavra enfatiza uma ação voluntária, não obrigatória. Então, o que Paulo ensina é: coloquem-se voluntariamente debaixo das autoridades governamentais ou políticas. Ou seja, como o princípio de autoridade tem origem em Deus e foi por ele estabelecido, a sujeição às autoridades é desejada e esperada. Abrindo um parêntese, embora o princípio de autoridade seja estabelecido por Deus, as diversas formas de organização e de exercício das autoridades são construções humanas. Por isso temos diversas formas de governo. O apóstolo escreve a pessoas que estão debaixo da autoridade do rei e dos seus governantes. Lá, há uma monarquia autocrática transformada em império. As autoridades são o César e os seus governadores. Aqui, no Brasil, há uma democracia representativa. As autoridades são aqueles e aquelas que, sujeitos à Constituição, representam o povo nas esferas municipais, estaduais e federais. Entre outras, são características das democracias: o emprego livre da razão autônoma no espaço público, o diálogo e a negociação como formas de resolver problemas e conflitos, a legitimidade da pluralidade nos termos da lei e a igualdade de todos perante a lei. Talvez seja por isso que Winston Churchill, primeiro-ministro do Reino Unido, declarou: a democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as demais. E considerando tudo isso, é bom que afirmemos o grande valor da democracia. Fecho parêntese. Nesse texto, aprendemos a sujeição absoluta a Deus e a sujeição relativa e voluntária às autoridades.
Isso significa que, embora tenhamos nossas preferências políticas, e isso é legítimo, temos um só Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, morto e ressuscitado, Rei do reino de Deus, já presente, mas ainda não em sua plenitude. O segundo discernimento é do propósito das autoridades, do verso 3 ao verso 4. O texto segue e, considerando uma situação ideal, Paulo apresenta o propósito das autoridades governamentais ou políticas. Elas existem para promover o bem, enaltecendo aqueles que o praticam, e para punir o mal, usando a espada contra aqueles que o praticam. E as implicações são extensas. É por isso que quem faz o bem não precisa temer, já quem faz o mal, sim. Nessa situação ideal, todos devem se sujeitar às autoridades e todas as autoridades devem cumprir o seu propósito, a saber, promover o bem e punir o mal. Ou, em outras palavras, governar com justiça. Aqui está o ponto e o limite. A nossa sujeição voluntária depende das autoridades cumprirem o seu propósito. Se cumprirem, nós nos sujeitamos. Se não cumprirem, nós não sujeitamos. Todavia, uma pergunta é necessária. O que é o bem e o que é o mal? O bem é o que corresponde aos valores do reino de Deus, sinalizados por Jesus. E o mal é o que não corresponde a esses valores. Simples e profundo assim. No Brasil, as autoridades governamentais ou políticas devem se sujeitar à Constituição e garantir os direitos de todos os cidadãos, especialmente dos mais vulneráveis, dos que mais dependem do Estado. E enquanto elas estão no exercício do seu governo, nós as avaliamos constantemente. Se agirem em conformidade com os valores do reino de Deus, receberão a nossa aprovação. Se não agirem em conformidade com os valores do reino de Deus, receberão a nossa reprovação. E com isso, eu não estou dizendo que a igreja deve dominar sobre a sociedade, como propõe a teologia do domínio. Antes, ela está inserida na sociedade para servir, como Jesus serviu. E seguindo a tradição batista, entendemos que igreja e Estado devem estar separados. O terceiro discernimento é da sujeição às autoridades, do verso 5 ao verso 7. De acordo com Paulo, em todo o tempo, a sujeição às autoridades é sobretudo uma questão de consciência, conforme o verso 5. Por ela, é possível discernir se as ações das autoridades estão alinhadas com seu propósito ou não, se estão em conformidade com os valores do reino de Deus ou não. Quando há alinhamento e conformidade, cada autoridade deve receber o que lhe cabe. Se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. E naquele contexto, isso era um desafio grande. E quando não há alinhamento e conformidade aos valores do reino de Deus, embora não seja desejável, a desobediência civil é possível, assumindo todos os riscos nela envolvidos. É isso que encontramos na boca de Pedro e de João em Atos 4,19. Julguem os senhores mesmos, os membros do Sinédrio judaico, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Nós, como cidadãos, precisamos praticar o bem na sociedade e exercer a avaliação crítica das autoridades, de todas elas. Isso nos liberta da falsa compreensão
de que existem autoridades governamentais ou políticas que sejam escolhidas e ungidas por Deus. Numa democracia, todas elas são eleitas pelo povo através do voto. Essas autoridades, enquanto governam, se aproximam mais ou menos dos valores do reino de Deus. E seguindo a tradição profética, a igreja precisa ser a consciência crítica do Estado, com denúncias de toda e qualquer injustiça quando for necessário. Como já aprendemos, nós somos servos de Deus e temos a Cristo como nosso único Senhor, o único. Não somos anarquistas, porque entendemos que o princípio de autoridade é constituído por Deus. Não somos revolucionários, porque reconhecemos a possibilidade de transformações estruturais na sociedade. Não somos totalmente progressistas, porque há mudanças que não nos parecem boas e justas. Não somos totalmente conservadores, porque há contradições, maldades e injustiças históricas que precisam ser identificadas, reparadas e superadas. E não somos reacionários, porque há transformações na sociedade que nos parecem desejáveis, necessárias e, digo mais, urgentes. Mais uma vez, nós somos servos de Deus e temos a Cristo como nosso único Senhor, o único. Orientados pelos valores do reino de Deus, interpretamos e avaliamos a nossa conjuntura política. Isso significa que somos cidadãos conscientes e críticos, o que nos dá muito trabalho e nos coloca em indisposição com todos os polos. Essa é a realidade. Por fim, nós somos pessoas livres e temos o direito e o dever de nos posicionar politicamente segundo a nossa consciência no Evangelho. Portanto, irmãos e irmãs, considerando o nosso momento atual, eu gostaria de concluir citando dois textos bíblicos. O primeiro é Jeremias 29:7, que trata da cidade de modo bem específico. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. E o segundo é Mateus 6, de 9 a 10, que trata do mundo de modo geral. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que assim seja em nós e também entre nós. Um grande abraço para você.